Como você lida com isso, já que você tem filha também, moça, moçoila? Quantos anos tem tua É, filha? vai fazer 20 agora, daqui 2 semanas. Ih, misericórdia. Esse assunto deve ser um assunto que ronda os seus Tô ouvidos. na, tô na conserva. Não, eu vou falar, você está falando de filho, eu vou falar com relação à minha mãe. Engraçado, né? Porque a igreja, assim, a minha mãe sempre foi muito católica, né? E não por isso, mas eu acho que envolve um pouco a igreja, envolve um pouco a criação, né? Os nossos pais passam para a gente muito do que eles foram criados, assim. E eu sou a filha mais nova de 5 irmãos. Minha mãe nunca teve uma conversa aberta comigo sobre sexo, né? Eu sempre criei os meus valores assim, as minhas escolhas sozinha. Eu não tive uma mãe que sentou comigo e explicou e falou como eu sou com a minha filha, como eu tento ser com ela desde quando ela começa a me dar mais abertura. E eu lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, porque eu não fui, apesar de eu ter cara assim de doida, despirocada, eu não fui aquelas que eu não fui aquela adolescente, né? Porque hoje eu vejo umas meninas de 13, 14 anos já na vida, assim, enlouquecida. Eu fui uma menina assim, eu fui perder minha virgindade muito tarde, e quando a minha mãe descobriu isso, quando ela abriu, ela foi pegar uma coisa na minha bolsa e viu um anticoncepcional, ou seja, uma menina, né, correta, estava tomando um anticoncepcional para não engravidar. Ela ficou tipo 3 dias sem conversar comigo. 3 dias sem conversar, porque eu tinha os meus 18 e lá vai, e eu estava tomando anticoncepcional. Então, aquilo para mim, isso ficou tão marcado para mim que eu pensei assim, falei, gente, mas eu não estou fazendo nada de errado, né? Muito pelo contrário. E foi uma punição para mim que ela deu de certa forma, que estava errado eu tomar o remédio, ou estava errado eu não ser mais virgem. Então, eu fico pensando assim, como é importante e como eu tento fazer diferente, porque assim, é uma coisa, é um papo que tem que ser aberto, né? O sexo é uma coisa natural, não existe essa de ficar, né? Aquela coisa que você tem que falar baixo, quer dizer, falar baixo, claro, né? Mas você não pode falar de uma maneira que não seja natural. Por que que ainda não é, né? Assim, e a gente fala hoje em dia, ainda não é dessa forma. Então Essa, isso marcou muito para mim. essa E pergunta, aí eu quero ser o oposto, né? Aí aquela coisa que até o Daniel vai falar da terapia, né? A gente quer ser o oposto do que a nossa mãe foi. E aí aí aqui no meu caso a situação é diferente, porque a minha filha não me dá tanta abertura, mas eu falo abertamente, mas é diferente. Então, assim, é isso, é essa lembrança que eu tenho de um tabu por eu estar fazendo uma coisa correta, que era para estar, né?